Bem-vindo ao Freudcast. Aqui nada é proibido. Vamos mergulhar nas águas profundas do inconsciente. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, depressão, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem o labirinto da psique humana. Só que desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar para si mesmo, já que a psicanálise pode ser uma lanterna iluminando os cantos mais escondidos da nossa mente. Como diria Freud, onde há id, deve haver ego e, claro, o superego. Começa agora Freudcast. Todos estamos envelhecendo. Alguns aceitam, outros fogem, mas ninguém escapa. O corpo, ele dá sinais. A força já não é mais a mesma. E a gente olha para o espelho e já vê as marcas. E junto com o físico, vem os sentimentos que nos perturbam, como o medo da dependência, a sensação de invisibilidade, a perda do desejo ou a recusa de aceitar que a juventude já passou. Pois é, hoje no Freudcast nós vamos falar sobre esse território, nós vamos entrar nesse território tão delicado que é o envelhecimento. E nós vamos hoje conversar e tentar entender como que a psicanálise pode nos ajudar a envelhecer melhor. E quem vai falar sobre isso é a Bárbara Boesel, que é psicanalista e psicopedagoga. E, Bárbara, vamos começar perguntando aquela coisa básica, né? Como que a psicanálise, ela entende o envelhecimento? Olá, eu agradeço por estar aqui falando sobre um assunto que me é tão caro, né? A psicanálise, ela não vê o envelhecimento como um simples declínio biológico, né? Ela vê como uma etapa psíquica marcada por reconfigurações de desejo, né? A gente vai mudar, a gente vai fazer um novo planejamento de vida, do tempo interno, da relação com a finitude, porque de repente cai essa ficha, né? Envelhecer é também elaborar as perdas de familiares, de amigos, né? De pessoas queridas e também de funções e lugares. Agora, como que o processo... A gente vai Não, pode revisitar continuar. algumas identificações. E muitas vezes a gente vai abrir espaço para novas formas de subjetivação, novas formas de ver a vida como ela é na prática, né? No dia a dia, coisas que vão mudar. E isso inclui alguns lutos que a gente vive. Agora, como que o processo de envelhecimento, ele pode mudar ou se ele muda a relação do sujeito com o seu inconsciente? Olha, o inconsciente, ele não envelhece no sentido cronológico, né? O inconsciente, ele continua, mas o sujeito, ao envelhecer, ele pode acessar conteúdos antes recalcados, especialmente aqueles ligados à infância, à morte. São outros conteúdos que a gente acessa com o envelhecimento. Então, há uma intensificação do trabalho de luto. É uma maior permeabilidade, né, entre o passado e o presente psíquico, mas que não tem muito a ver com o sentido cronológico em si, né? A gente vai retornar àquela vulnerabilidade inicial, a gente vai ter dúvidas a respeito da continuidade, de como vai se dar a vida daqui para frente. Então, tem essa diferença, né? Mas o inconsciente, ele permanece.
né? Agora, Eric Erickson, ele entendeu o desenvolvimento humano para a velhice, ele estendeu o desenvolvimento humano para a velhice. E ele fala da integridade versus desespero. Como que essa ideia ajuda ou atrapalha a pensar a clínica com idosos, dentro desse conceito de integridade versus desespero? Ela ajuda como ponto de partida, né? Mas ela pode simplificar demais também, né? Não existe uma receitinha, não existe né? Não existe algo que só defina para todos a mesma coisa, né? A clínica psicanalítica, ela não busca uma integridade como meta. Ela busca, sim, sustentar o sujeito na sua ambivalência, nos seus impasses e na sua singularidade, principalmente, né? O desespero, por exemplo, ele pode ser elaborado e transformado em uma potência simbólica. E a partir daí tem um crescimento em relação à vida, em relação ao cotidiano, em relação a novas metas, novos sonhos, que podem sim fazer parte da vida após os 50 e até acima, né? A gente precisa ter, o que a gente não pode é deixar de sonhar até o fim. Isso é muito importante. Agora, dentro disso que você falou, a psicanálise contemporânea, ela vê a velhice como uma oportunidade de reinvenção ou apenas como perda? Olha, ambas. Né? Uhum. A psicanálise contemporânea, ela reconhece que há, sim, perdas reais, isso é fato, né? Uhum. Nós mulheres na menopausa, a gente sente uma diferença no corpo, na mente, em muitas sensações, né? Então, as diferenças são corporais, são sociais, são simbólicas, mas também ela vê a velhice como um momento fértil para reconfigurar o desejo. E aí essas coisas podem mudar, rever as narrativas e até experimentar uma liberdade que antes não era possível. Então, por exemplo, a menopausa, a mulher já não tem mais aquela preocupação em engravidar, ela pode ter novas configurações sexuais, ela pode exercer a sua libido de maneiras diferentes e explorar isso com os seus parceiros, né? Agora, quando a gente olha assim, na tua experiência clínica, atendendo pacientes com mais de 50 anos, o envelhecimento, você acha que pega mais para o homem, para a mulher, ou não tem essa questão de gênero? Olha, eu acho que tem essa questão de gênero, infelizmente, né? A Ah, gente vive numa sociedade em que existe, sim, uma diferença entre o homem que envelhece e a mulher que envelhece. O homem que uhum. envelhece muitas vezes é visto como um cara bonito, um cara sábio, um cara que pode proporcionar coisas às mulheres. A mulher que envelhece, ela passa a ser invisibilizada muitas vezes. A mulher, ela pode passar até por um luto muito complicado a partir dos 40 anos, né? Ela pode se sentir menos desejada, porque, de fato, existe um padrão social, né, para isso, mas que não necessariamente é uma regra. O problema é que existe meio que uma crença socialmente difundida de que uma mulher que envelhece já é inutilizada, e isso não é verdade. E falando dentro, né, desse conceito, né, em que medida a clínica ela pode focar nos lutos ou nos múltiplos lutos, né? Porque você tem perda de funções, de amigos. Eu acho que essa coisa do amigos que morrem é terrível, né? Porque traz essa finitude, a urgência, né? Da finitude, os papéis sociais também, que você, de repente, um dia você é um executivo, um dia você é um advogado, um jornalista, tá ativo, de repente você se aposentou, né? E como que a gente pode
pensando no luto, nesses lutos que eu coloquei, nos múltiplos que eu até não coloquei aqui, como isso pode trazer de volta, né, os traumas antigos para esse paciente que hoje está na clínica, repensando tudo que ele viveu, que ele está perdendo e como que ele vai pensar o futuro, né? Sim, nossa, essa pergunta é muito importante, porque olha só, a clínica dos idosos, e eu vejo isso muito em clínica, né, precisa acolher os lutos atuais. A perda de funções, como você mesma disse, os vínculos, os papéis, né, como você falou, das profissões, né, mas também ela precisa estar atenta aos traumas antigos que ressurgem, porque o luto é uma revivência daquela vulnerabilidade inicial. Então, muitas vezes, o envelhecimento, ele reativa experiências precoces de abandono, exclusão ou desamparo, né? Que nunca foram simbolizadas muitas vezes. Muitas vezes essas experiências não foram nem sequer nomeadas. Então, precisa ter esse olhar de que esse luto, ele é mais antigo, ele olha para o luto atual, mas a gente precisa trabalhar aquele luto mais antigo, o luto primordial, ainda da época do bebê. Aliás, é uma clínica que eu me interesso muito e que eu tenho um trabalho muito forte, é justamente com o início da vida e o final da vida. Eu trabalho com bebês desde o útero e gosto do trabalho com idosos, né? São duas fases que eu amo. Dentro da psicanálise, né, ou melhor, como que a psicanálise ela pode ajudar esse paciente que ele se olha no espelho e ele não se reconhece lá? Primeiro, eu quero saber se existem muitos pacientes, né, se é possível, né, a gente se vê, mas a pessoa olha, ela não se vê aquele idoso como as pessoas estão enxergando, está cheio de vida, está com um monte de planos, e aquilo causa para ela um estresse, ou traz um estresse imenso, né, de ter que, porque muitas vezes as pessoas, os filhos, os netos, ou a própria sociedade quer impor um papel que ela não se quer se colocar naquele lugar, né? Da vovó, né? Da vovó, e muitas vezes ela não se sente essa vovó, ela sente ainda que tem muita lenha para queimar, né? E como assim, vovó agora? Não, né? Eu lembro da minha mãe teve esse momento em que ela falou assim: eu me olho no espelho e eu não me vejo mais. E recentemente eu passei por isso também. E hoje eu olho e eu vejo que esse estranhamento ele pode ser trabalhado como uma ruptura narcísica e aparece muito em clínica. A análise ela pode ajudar o sujeito a reconstruir uma imagem de si. Então, eu sou uma nova Bárbara. Minha mãe, ela também reconstruiu isso. Que não dependa da juventude ou da aparência. Vai além, sabe? Mas que convoque outras formas de identificação e pertencimento. Porque a gente passa a fazer parte de outros círculos, a gente passa a mudar a nossa forma de vestir. Não precisa ser a forma de vestir das velhinhas, mas a gente às vezes começa a usar cores que a gente nunca usou. A gente passa a usar uma maquiagem que a gente não usava, e não quer dizer que isso envelheça mais. Simplesmente a gente muda porque tudo muda com a idade. Agora, a gente também tem uma questão de que muita gente se recusa a envelhecer, né? Então, acaba entrando numa fila imensa de cirurgias, e eu não estou aqui falando que fazer uma cirurgia é um problema, né? Longe disso. Mas tem pessoas que acabam fazendo muitas cirurgias, acaba se comportando, né, como um adolescente, ou tem um retorno, uma regressão para essa fase de adolescente, numa tentativa de congelar o tempo, né? A psicanálise, ela vê isso como uma defesa saudável, uma fantasia, ou, na verdade, a pessoa está numa prisão e não quer sair daquele lugar?
Olha, existe aquele momento em que a gente descobre que envelheceu, né? Que de repente a sociedade te coloca em um lugar que você ainda nem percebeu que você estava, né? Então depende muito da estrutura psíquica de como lidar com isso, né? Sempre passa pelo luto, pelo susto, né? Do Uhum. real ali se colocando à nossa frente, é o real. Olha, a idade chegou, né? Pode ser uma defesa contra o desamparo, pode ser uma fantasia de imortalidade ou uma tentativa de manter o narcisismo intacto. Então depende muito da estrutura. Mas quando vira compulsão ou a negação radical da realidade, aí pode aprisionar o sujeito em um ideal inatingível, porque de Uhum. fato não tem como ter o mesmo rosto de 20, 30 anos atrás, né? Né? E vai Não trazer tem. um sofrimento, né, Bárbara? E um desamparo muito grande, né? Sim. E aí essa vulnerabilidade que percebe como o luto permeia a velhice. Na Uhum. verdade, o luto permeia a nossa vida, mas me parece que na velhice ele surge com mais frequência e uma Uhum. intensidade que, se a gente não falar sobre isso em análise e não colocar esses conteúdos em trabalho, elaborar esses conteúdos, a coisa pesa muito, né? Agora, e quanto à sexualidade na velhice? A perda da beleza ou o mesmo da potência sexual sempre vira um fantasma, né, na vida do idoso, né? E dá para atravessar por essa situação, pela perda, no caso da mulher, a perda da libido, né? Você falou, olha, a mulher, eu achei interessante a sua fala, porque quando a gente chega na menopausa, a única coisa que a gente escuta é tem uma redução da libido. E você veio e trouxe dizendo o seguinte: a mulher ela está livre daquele medo de engravidar, então ela pode experimentar, né, uma sexualidade mais livre. E é muito legal. Agora, como que o idoso ele pode atravessar, né, essa questão da sexualidade ou melhorar a sexualidade com isso, tudo isso que eu falei, com a questão da libido, com a questão da perda da beleza e também até da potência sexual, né? Então, ela pode ser atravessada sim, né? Mas Uhum, a sexualidade não se reduz, né, à genitalidade, né? Ou à potência física, e uhum, nem mesmo à beleza. Porque o que é ser belo? Né? Então, uhum. muitos idosos descobrem formas mais livres, sensíveis e criativas de viver esse erotismo. E a análise ela pode ajudar a ressignificar o corpo e o desejo nessa fase. O que acontece? Como existe toda uma mudança durante todo esse momento, a gente vai começar a se encaixar num novo momento da vida, um novo ciclo que se inicia. E a partir disso, a gente não precisa mais se exigir tanto, né? Eu tenho pacientes que até elas dizem rindo Uhum. que quando entraram na menopausa, veio aquele padrão de cobrança, nossa, não vou poder mais engravidar. E aí pararam e pensaram, ué, mas eu não queria ter mais filhos, por que eu estou triste? Né? Não queria, já está tudo bem. Então, existe uma cobrança social da mulher ser uma reprodutora incansável, e quando acontece a menopausa, a gente se coloca de cara com essa limitação. Mas será que é uma limitação mesmo? Ou é uma libertação? Eu vejo mais como libertação. Mas é claro que a gente passa pela cobrança social. E não tem como não passar por isso, porque é algo que é maior que a gente, né? Então, o que eu digo é, a gente precisa pensar realmente se isso é um problema, Uhum. né? Ou se é uma solução, ou se é uma libertação da nossa vida para uma nova realidade, uma realidade que pode ser muito mais prazerosa do que a gente acredita ou que fizeram a gente acreditar. Você sabe que na internet tem uma trend, né? Que mostra, geralmente vem um velhinho, uma velhinha, né?
assim, sentada no sofá, às vezes com a bengala, andando, né? E daí vem uma pessoa e fala assim: só que na minha vez de envelhecer, aí eles botam aqueles idosos superpotentes, fazendo academia, jovens trabalhando. E é uma trend muito legal, porque de fato nós estamos vivendo um envelhecimento do mundo, né? Em que você tem uma realidade de um mundo envelhecido, com mais viver e uma coisa boa, vive por mais tempo por conta de todas as questões sociais e de pesquisas, de remédios, né? Então, eu acho bem legal, porque ao mesmo tempo essa trend ela demonstra que envelhecer hoje e tem os seus desafios, mas você pode transformar isso numa boa de uma jornada, né, para frente, né? E aí, pensando nisso, a gente tem, assim, quando o corpo ele envelhece, o sujeito ele acaba startando, né, ativando algumas fantasias específicas. Eu não sei nem se é fantasia, para falar a verdade. Eu usei essa palavra fantasia, mas pensando agora, eu gostaria até de discutir isso com você. Por exemplo, o que nos atravessa durante a velhice, né? A invisibilidade. A invisibilidade é algo muito real na velhice, né? A questão da inutilidade. As pessoas já não querem mais ouvir o idoso, não quer mais ouvi-lo sobre o que ele pensa, sobre o que ele quer, né? E muitas vezes os próprios filhos, eles acham que eles fazendo o que eles estão fazendo é o melhor para o idoso, mas eles não perguntam, é isso que você quer? Então, essa coisa da inutilidade ou mesmo da invisibilidade. A erotização proibida, né? O idoso, muitas vezes, ele envelhece ou fica viúvo ou se separa e ninguém pensa que ele tem desejo de ter um novo relacionamento, de se relacionar sexualmente com alguém, né? Agora, como que a gente pode, a psicanálise, ela pode trabalhar todas essas questões que eu coloquei, sem patologizar ainda mais esse sujeito? Sim, a gente precisa escutar essas fantasias, como expressões, Uhum, são expressões legítimas do inconsciente, né? A uhum, invisibilidade, a inutilidade, a erotização proibida, que realmente são novidades, porque antes não era assim, e aí, de repente, parece que do dia para a noite, uhum, eles se tornam invisíveis, inúteis e tem uma erotização que não é mais permitida. Então, não pode ter um namorado. Como assim não pode ter um namorado? Né? Elas são formas de dizer algo sobre o lugar do sujeito no laço social. Muda-se o lugar do sujeito e o sujeito se sente desamparado. Né? O analista ele não vai corrigir, porque a uhum. psicanálise não corrige, mas ela sustenta a escuta e abre um espaço para elaboração. Ok, o que você pode fazer sobre isso? E aos poucos, esse sujeito vai descobrindo que existem novos caminhos, novas possibilidades, e sim, ele pode se permitir a erotização. Não interessa o que os outros achem, né? O que eu ouvi bastante, principalmente com atendidos que têm cuidadoras ou que a família também cuida, deles se queixarem sobre cuidadores que os tratam como crianças. Então, pessoas que são brilhantes, fizeram carreiras brilhantes em suas vidas, escreveram livros, né? Têm conhecimento, são tratados como crianças de 5 anos. E isso tira aquele lugar de autonomia do Nós, idoso. falando nisso, acho que precisa, nos cursos que dão para cuidadores, Uhum. uma das vertentes é justamente como não infantilizar esse idoso, né? Sim, exatamente. Isso é muito sério, porque o idoso ele precisa ter autonomia ao máximo, até o fim.
Lógico que quando existe realmente um problema com essa autonomia, a cuidadora está ali para auxiliá-lo, mas não para tratá-lo como uma criança, né? Tem cuidadora que canta musiquinha de criança para o idoso, isso não dá, né, gente? Não. Agora, e aí, né, pensando nisso, como que fica a linha, né, entre a psicopatologia tratável, Uhum. psicanaliticamente, ou pegando o psicológico aí do paciente, né, e os processos neurocognitivos que a gente vai percebendo que começa a exigir uma abordagem específica, né? Então, quando entra um Alzheimer, quando você tem uma questão da senilidade, então você percebe que esse sujeito ele já está precisando de uma outra abordagem. Como que a clínica pode auxiliar a família a trazer para a família essa necessidade, de repente, de você introduzir ali outros cuidados? É uma linha bem tênue, né? Porque é uma percepção e essa escuta, como todas as outras, precisa ser muito sensível, né? A psicanálise, ela pode tratar as angústias, até os delírios, as depressões, mas quando existe esse comprometimento cognitivo severo, Uhum, é fundamental trabalhar em equipe multidisciplinar, né? uhum, O analista, ele vai fazer, ele pode ajudar a preservar o laço simbólico, mesmo em quadros demenciais, mas precisa ter essa conversa com a neurologia, com a psiquiatria, é necessário, uhum. porque não dá para dar conta de tudo. E ele precisa de um acompanhamento com esses outros profissionais. É bem importante ter essa conversa, é bem importante ter esse diálogo com as outras áreas, para ter uma qualidade de vida. Eu penso muito nisso, na qualidade de vida dos atendidos, né? Como você colocou, o luto, né, ele atravessa a nossa vida, mas parece que na terceira idade ou na idade mais 50 mais, 60 mais, 70 mais, ele está muito mais presente. E, obviamente, se ele está presente, esse é um tema que o tema da morte, né? Ela vai aparecer durante a análise. Agora, como trabalhar a morte sem transformar o setting em aquela coisa do fim, da Uhum. finitude, ai, você está com prazo de validade, porque isso deve ser muito doloroso, né? Nossa, isso é importantíssimo da gente tocar. É uma pergunta fundamental, porque é, a gente precisa falar da morte, porque ela faz parte da vida, né? Só que a morte não precisa ser um tabu para a gente trabalhar na análise. Ela pode ser pensada como um horizonte, como um limite, como um motor de desejo, e não como um peso. Percebe? O set não é um palco para o fim, né? Ele Uhum. é um espaço de elaboração. Então, o sujeito ele pode dar sentido à própria existência até os últimos dias. Eu sou paliativista também Uhum. e acompanhei a finitude de diversos pacientes, e independente da idade, né? E o que eu vejo é que existe uma leveza ao lidar com a finitude para o analisante. Uhum. Quem está em volta que cria um peso maior? A família me parece que dá um peso maior a essa finitude. O próprio analisante, ele encara com mais naturalidade, né? Uhum. Então, é possível fazer planos até o fim, é possível criar sonhos até o fim. Os sonhos não precisam ser a longo prazo, podem ser em curtíssimo prazo, inclusive. E é possível ser feliz até o fim, sim, ter qualidade de vida, eu digo. A gente precisa ter essa noção de que a gente pode dar qualidade até o fim da vida, né? Agora, Ao máximo. você falou que você trabalha com cuidados paliativos, né? Eu Uhum, recentemente, essa situação chegou até mim, porque uma amiga minha passou por uma situação do esposo, né?
e a gente leu aquele livro A Morte é um Dia para Ser Vivido. Aí a família dela decidiu buscar cuidados paliativos, né? Teve toda uma estrutura, uma orientação de como lidar. No primeiro momento, você sente culpa com medo, porque você está achando, ai, não é, primeiro entender que não é eutanásia, que não é nada disso, você não está decretando a morte de ninguém, você só está respeitando a vontade daquele paciente. É toda uma elaboração. Você acha que as pessoas elas estão preparadas para que haja uma ampliação desses cuidados paliativos no fim da vida? Porque eu achei muito interessante. E uma das coisas que eu falei lá em casa, na minha casa, eu falei, olha, quando eu envelhecer, eu quero cuidados paliativos. Eu não quero nada de ficar me prorrogando a minha vida sem que eu esteja, de fato, vivendo, né? Sim. A gente tem esse olhar mais cuidadoso com as necessidades de atenção que esse paciente necessita, né? Uhum. Então, eu tive mãe e tive pai em cuidados paliativos. E não foi diferente dos pacientes que eu tratei em cuidados paliativos. É Uhum. sempre uma escuta empática, é sempre um tratamento de conforto ao máximo. E uma coisa que eu acredito que ali, como Uhum. psicanalista, seja importante é a escuta daquilo que eles não têm coragem de dizer para a família. Lógico que com Uhum. a minha mãe e meu pai não foi comigo, né? Mas Uhum. com os pacientes atendidos, eles precisavam desabafar sobre as suas angústias e eles não tinham Uhum. coragem de falar a respeito da morte, a respeito da finitude com os próprios filhos e familiares. Então, esse cuidado precisa, sim, ser introduzido nas clínicas, nos hospitais. Eu acredito em uma possibilidade disso acontecer, Uhum. porque eles diminuem bastante a angústia, conseguem ter mais felicidade e construir lembranças. Esse é um exercício que eu faço com todos os meus pacientes, construir lembranças para a família, fazer uma festinha de aniversário, mesmo que Uhum. seja no quarto do hospital, sempre construir algum cenário que lembre de uma maneira leve aquela finitude, para que todos sintam que dá para ser mais leve. Bonito Uhum. não vai ser nunca, né? Mas leve, leve sim, né? Uma massagem, um cuidado que se pode dar para esses atendidos, um lugar de calma, de tranquilidade, com menos interferências dolorosas, é importantíssimo nesse momento da finitude. Agora, quando um idoso aí que ele está na sua plenitude, né? E aí ele tem que lidar, obviamente, com a comparação com os mais jovens, né? E quando ele olha para os mais jovens, ele se sente invisível. Isso é do campo da inveja, do narcisismo, ou é só dor de envelhecer? Olha, pode ser tudo isso ou não, né? Depende muito da estrutura também. A inveja, ela pode surgir como uma reação à perda de atributos Uhum. socialmente valorizados, né? Só. Uhum. Mas o narcisismo sofre abalos, né? Mas o que pode haver também é uma dor legítima. Uhum. De não ser mais visto, desejado, incluído como antes. Muitas vezes eles são excluídos até das comemorações Uhum. ou de algum evento, né? Ah, não pode caminhar tão bem, então não vamos chamar. E não é assim, né? A análise ela pode ajudar a nomear essa dor. E essas pessoas podem passar a se colocar de maneira mais saudável, né? Uhum. A gente não pode julgar a dor do outro, né? Mas a gente pode ajudar a reelaborar a forma de se ver a relação com o mundo, né? Essa relação pode sim ser mais saudável a partir do momento em que o idoso começa a se colocar, viu? Eu gostaria de ser chamado da próxima vez, né?
Ser jovem, uma coisa que é importante a gente lembrar, é que ser jovem também tem desafios, né? E talvez receber a velhice com uma compreensão atual seja até mais produtivo, né? A gente precisa aprender a se libertar de padrões para abrir esse caminho. E não é porque é um velho ou um idoso que não vai poder se divertir mais, não vai poder se relacionar mais, né? Ô, Bárbara, mas eu acho, não sei você, mas eu tenho a impressão que os idosos de hoje, eu conversei com o Marcos, que é o nosso diretor da rádio, né, falando para ele que existem umas trends no Instagram de pessoas mostrando como era envelhecer nos anos 90 e como é envelhecer hoje, né? Então, os idosos de hoje, eles são idosos bonitos, não que os de lá, quando eu falo bonitos, no sentido, como você falou, não tem beleza, né? Mas assim, de vigor, de estar em plenitude, de estar trabalhando, de estar atuando, de estar se divertindo, viajando, ou cuidando dos netos, não sei, eles estão fazendo qualquer coisa e estão super ativos. Então, talvez eu vou trocar a palavra beleza por ativismo, são ativos, né? Você vê hoje que ser idoso na atual sociedade, ela traz mais benefícios ou malefícios para o idoso? É possível ser um idoso feliz, se bem que a felicidade a gente pode discutir na psicanálise, né? Mas é possível ser um idoso pleno nos dias de hoje? Sim, é possível, é possível. Claro que a gente vai ter algumas questões corporais, hormonais, né? Mas esse idoso, ele pode plenamente, pode incluir essa plenitude em sua vida a partir do momento em que ele descobre que ele pode fazer o que ele quiser, que ele não precisa ser julgado, que olha que coisa maravilhosa poder ser grisalho sem ninguém falar nada. Que coisa maravilhosa poder engordar um pouquinho e ninguém vai dizer nada, né? Então, isso também é uma libertação, porque até então a gente fica tentando se encaixar em padrões que são inalcançáveis, a gente nunca sai feliz da coisa, né? Porque sempre a gente vai querer mais do que aquilo que a gente alcançou, mas o idoso, ele chega numa fase em que está tudo bem, ele mostrar os pés com um pouco de artrose nos dedinhos, está tudo bem, todo mundo vai aceitar porque ele é idoso, né? Todo mundo vai aceitar as rugas, todo mundo vai aceitar os cabelos grisalhos. Tem o outro lado do envelhecimento que é libertador. E é isso que a gente precisa começar a ter essa noção, né? A gente precisa começar a ter esse olhar a respeito disso. E para a gente terminar o nosso bate-papo, né? O que você falaria para quem está nos ouvindo, né? E que está chegando nesse lugar de se tornar um idoso, ou estar perto de, ou vai chegar um dia, porque como eu abri aqui, eu disse o seguinte: todo mundo vai envelhecer, né? Alguns fogem, outros rejeitam, mas todo mundo vai ter que se ver nessa situação, não tem jeito, né? Como viver os próximos anos de maneira leve? Fazendo análise, fazendo alguma terapia que te dê prazer, fazer coisas que você nunca conseguiu fazer durante a sua vida. Muita gente começa a fazer uma aula de dança, tem gente que começa uma aula de canto, aprende a tocar um instrumento, aprende que é libertador envelhecer, aprende que não tem mais nada mais natural do que o envelhecimento. A gente envelhece desde o momento que a gente nasce, desde o momento que a gente já está no útero, a gente está envelhecendo. E faz parte da vida, e só não envelhece quem morre cedo. É E isso é verdade. muito bom. Tem uma série que eu assisti chamada Navileira, e é uma série, eu acho que coreana, que fala sobre um senhor. Eu vou dar um spoiler aqui, que ele começa a ter Alzheimer, mas o sonho da vida dele sempre foi dançar. E ele justamente ele vai viver isso nesse envelhecimento, nessa perda, nesse momento de luto. É maravilhoso e fala muito sobre
essa questão do envelhecimento. Bárbara, eu quero agradecer, foi ótimo o nosso bate-papo, muito obrigada, adorei, obrigada, e a gente vai se encontrar aqui outras vezes. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada por esse espaço e por esse tema tão importante. Obrigada. Bom, e eu agradeço você que ficou conosco, né, ouvindo sobre esse tema tão importante, sobre envelhecimento, porque se você não é, você vai ficar. Se você está passando por essa fase, não é uma fase tão fácil de aceitar. E quando a gente consegue compreender as nossas angústias, gente, a gente melhora muito a nossa vida. Então, assim, gente, é possível viver bem todas as fases da vida. O que a gente precisa é poder se conhecer e entender quais são as nossas angústias e tentar elaborar. No próximo episódio, nós vamos falar mais sobre um assunto importante, então eu te convido a não nos abandonar, a sempre ouvir o Freudcast e indicá-lo para outras pessoas. Beijo e até o próximo episódio. Freudcast.